Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e o tema hoje é propriedades coligativas, um tema que cai bastante no Enem e outros vestibulares, e nós vamos focar principalmente na pressão de vapor, que é um conceito muito importante. Nós vamos trabalhar bem devagar para que você entenda tudo da melhor forma possível. Roda a vinheta. As propriedades coligativas estão relacionadas com as interações que existem entre as partículas do meu sistema, normalmente um solvente puro ou uma solução. Propriedades coligativas referem-se principalmente a 4 propriedades físicas das minhas soluções diluídas: o abaixamento crioscópico, a variação da pressão osmótica, a elevação do ponto de ebulição e o abaixamento da pressão de vapor. Esse é o tema que a gente vai trabalhar principalmente hoje. Um ponto muito importante para você entender como essas propriedades citadas variam é a questão da interação entre o solvente e um possível soluto dentro do meu sistema. Quando isso acontece, eu não estou preocupado com o tipo de partícula do soluto, e sim com a quantidade de partículas desse soluto que tem no meu sistema. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Nessa parte de propriedades coligativas, um conceito muito importante é o conceito de pressão máxima de vapor. Essa pressão máxima de vapor é a pressão que eu tenho quando o vapor está em equilíbrio com o seu líquido a uma certa temperatura ou uma dada temperatura. Essa será a definição de pressão de vapor. Tem uma figura que vai fazer você entender com maior facilidade. Por exemplo, esse sistema ele contém água e ar. A 20 graus Celsius, eu posso perceber que existem poucas partículas de água que sofreram o processo de vaporização ou evaporação. Por isso, eu tenho uma pequena pressão de vapor relacionada com essa pequena quantidade de moléculas no estado de vapor. Quando eu passo para 50 graus Celsius, eu posso perceber que existe um maior número de partículas de água, que são essas bolinhas azuis no meu sistema. Se existe uma maior quantidade de partícula, eu tenho maior pressão de vapor. Ela passou agora para 90 milímetros de mercúrio. Quando eu altero essa temperatura para 100 graus Celsius, eu tenho um máximo de moléculas que irão ocupar esse espaço aqui no vapor. Por quê? Porque a partir desse ponto, as moléculas conseguem ir embora, pois a pressão de vapor do meu líquido se igualou à pressão externa. Ou seja, ao nível do mar, que é que nós estamos trabalhando aqui, 760 milímetros de mercúrio ou 1 atm, a temperatura vai chegar em 100 graus Celsius e daí ela não passa mais, pois todas as moléculas que estiverem passando para o estado de vapor, elas vão conseguir ir embora no processo de ebulição. Nós vamos destacar também um pouquinho mais para frente a questão desse conceito. Aqui nós temos um gráfico para você entender como é que funciona. Um líquido em equilíbrio com suas moléculas no estado de vapor. Eu tenho a vaporização, condensação, meu sistema está em equilíbrio e eu tenho anotado aqui a pressão de vapor de 24 milímetros de mercúrio. Quando eu tenho esse valor? Quando a minha temperatura estiver a 25 graus Celsius, porque essa é uma temperatura baixa. Se ela é uma temperatura baixa, eu tenho pouca vaporização, portanto, a pressão de vapor da água nesse sistema será baixa também, no caso, 24 milímetros de mercúrio. Nesse exemplo, nós vamos trabalhar com 2 substâncias diferentes, água e etanol. Elas são moléculas diferentes que possuem
forças intermoleculares diferentes, ou seja, a atração entre suas moléculas é diferente, e isso vai causar uma diferença na pressão de vapor quando eu estou analisando numa única temperatura. No desenho que a gente tem aqui, você pode ver que a água a 20 graus Celsius tem uma pressão de vapor pequena. Por quê? Porque ela vaporiza pouco. As forças de interação intermolecular das moléculas da água, elas são fortes. Isso faz com que ela evapore pouco, vaporize pouco numa temperatura de 20 graus. Se analisarmos o etanol, podemos ver aqui que a pressão de vapor é bem maior que no caso da pressão de vapor da água, na mesma temperatura. Como eu disse, isso é muito importante. Por quê? Porque o etanol tem forças intermoleculares de menor intensidade. Com isso, ele vaporiza mais, eu tenho mais partículas, como vocês podem comparar aqui no desenho, e se eu tenho mais partículas, eu tenho maior pressão de vapor. Portanto, quanto mais volátil for o meu líquido, maior será sua pressão de vapor. Guardem isso. Agora nós vamos conceituar temperatura de ebulição. Antigamente, ou de uma forma mais simples, a gente fala que é a temperatura em que o líquido entra em ebulição. Mas no caso, quando a gente está analisando propriedades coligativas, ela é um pouquinho mais detalhada. A temperatura de ebulição vai ser a temperatura com que a pressão máxima de vapor do meu líquido consegue se igualar à pressão externa. E no caso, muitas vezes, será a pressão atmosférica. Nós vamos ver dois exemplos com isso acontecendo. Para ilustrar o conceito de pontos de ebulição, vamos assistir um vídeo. We know that boiling is strongly influenced by atmospheric pressure. Pulled down by gravity, the air above us creates pressure, and that makes it difficult for bubbles to form and boiling to take place. We can think of atmospheric pressure as the collisions of air molecules against the surface of the water. That's the pressure. The more collisions, the greater the pressure. But water molecules can create pressure when they leave the liquid. As these faster-moving water molecules escape, they collide with the molecules of air. This creates pressure, and we call it vapor pressure. In a way, the water molecules are pushing or colliding against the air molecules. This reduces the amount of pressure felt by the water. Back to boiling. Textbooks often state that when the vapor pressure equals the atmospheric pressure, boiling takes place. This is called the boiling point. Think of it this way. Atmospheric pressure pushes down, and that makes it difficult for the water molecules to spread out and form a bubble. But when the vapor pressure increases, molecules from the liquid escape, and they push against the air molecules and effectively reduce some of the pressure. This makes it easier for the liquid molecules to spread out, form a gas, and to rise to the surface. That's boiling. We can make boiling happen by either increasing the vapor pressure or decreasing the atmospheric pressure. Either way, once the vapor pressure and the atmospheric pressure are equal, we've reached the boiling point, and boiling can begin. One last thing. Different substances have different vapor pressures, and therefore they have different boiling points. This has to do with how strongly the molecules are attracted to each other in the liquid. The more strongly they're attracted, the less the vapor pressure, and it's more difficult to boil. Therefore, the higher the boiling point. Comparando as três substâncias, éter, etanol e água, vamos destacar aqui numa pressão de 760 milímetros de mercúrio. A gente pode ver que as três substâncias irão apresentar temperaturas diferentes para conseguir este valor de pressão. Ou seja, numa temperatura mais baixa, aquele que for mais volátil apresenta maior pressão de vapor. Vamos pegar essa linha aqui da temperatura de 35 graus Celsius e você percebe que a pressão de vapor do éter ela é maior do que a pressão de vapor do etanol, que é maior do que a pressão de vapor da água. Por quê? Pela diferença de interação ou de forças intermoleculares que existem entre suas moléculas.
Então, essa análise, essa curva, ela é muito importante. Normalmente, nos exercícios, eles colocam aqui A, B e C e falam de alguns sistemas diferentes, e a gente tem que identificar a substância baseada na volatilidade dela. Quanto mais volátil, preste atenção, maior pressão de vapor em uma mesma temperatura. Ou nós podemos pensar diferente. Para conseguir uma certa pressão de vapor, essa é uma outra análise, eu preciso maiores ou menores temperaturas. Quanto mais volátil, menor a temperatura que eu preciso para conseguir uma certa pressão. São duas análises que aparecem e você tem que ficar atento, principalmente nas provas do tipo teste, para poder identificar a alternativa correta. E como eu falei, e foi apresentado no vídeo também, essa pressão de vapor, quando ela se iguala à pressão externa ou à pressão do sistema ao redor do sistema, eu tenho ponto de ebulição. Ou seja, essas curvas que tem aqui no gráfico são todas de ponto de ebulição em função da pressão externa. Vocês podem aqui perceber que se eu tenho menor pressão externa, eu tenho menores temperaturas necessárias para conseguir esse valor de pressão. E a gente vai ilustrar isso num desenho que tem aqui para frente. Nesse caso, você pode perceber, tem aqui uma representação, eu não vou nem dizer quem que era isso aqui, né, quando usava microfone lá atrás, mas tudo bem. Você vai perceber que esse senhor aqui, no topo da montanha, ele tem uma menor quantidade de ar sobre ele. Ou seja, no topo da montanha eu tenho menor pressão do ar, menor pressão externa. Portanto, vai ser mais fácil o líquido entrar em ebulição se ele tiver numa altitude maior. Agora, se eu estou na parte de baixo e chegando até o nível do mar, em muitos exemplos, eu tenho uma maior coluna de ar sobre o meu sistema. Por isso, quanto mais baixo eu tiver, maior será a pressão externa. E com isso eu preciso de uma maior temperatura para conseguir igualar a esse valor de pressão externa. Pois bem, aqui tem alguns números para você entender da pressão de vapor da água em função da altitude. Vamos trabalhar com 3 sistemas. É engraçado porque a gente vai de cima para baixo, só que a altitude está aumentando, porque aqui a gente analisa pressão de vapor na parte externa. Eu estou na praia, 1 atm, 760 milímetros de mercúrio. Para a água conseguir esse tipo de pressão, esse valor de pressão, que é o 1 atm, que é o nível do mar, eu preciso de uma temperatura de 100 graus Celsius. Se eu subir até São Paulo, talvez você já tenha feito isso, ido a uma praia, depois retornado, eu estou numa altitude maior, eu estou a 800 metros acima do sistema anterior, e aqui a pressão de vapor da água, ou melhor, a pressão externa do meu sistema está em 700 milímetros de mercúrio. Se a minha pressão é menor, eu vou precisar de uma temperatura menor para conseguir a mesma quantidade de vapor para igualar a pressão externa. Vamos repetir. Eu estou numa altitude maior, a pressão externa é menor, portanto eu tenho menor temperatura de ebulição. Você pode perceber que a diferença de temperatura de ebulição da água no Monte Everest e ao nível do mar é muito grande. Ou seja, quando eu estou no Monte Everest, porque a altitude é muito alta e a pressão é muito pequena, a temperatura de ebulição da água será de 71 graus Celsius. Agora, tomem cuidado para não fazer a confusão da menor temperatura de ebulição
com o cozimento mais rápido de algum alimento. Isso não é verdade. Quando eu tenho menor temperatura de ebulição, o meu alimento ele vai demorar mais para poder cozinhar. Portanto, preste atenção no que a questão está pedindo para você. Porque se ela falar em tempo de cozimento, se eu estiver lá em La Paz, por exemplo, cozinhando um ovo, vai demorar muito mais do que se eu estiver em Santos. Essa é uma questão que já apareceu 2 ou 3 vezes no vestibular, esse tipo de comparação para falar de altitude e temperatura de ebulição da água. Um outro caso muito importante é o caso da panela de pressão. Agora o meu sistema não é um sistema aberto. Preste atenção que ele tem uma tampa aqui em cima, impedindo que a água ou o vapor d'água consiga vencer a pressão do sistema a 100 graus Celsius. Ou seja, aqui dentro eu tenho uma outra situação quando comparado a um sistema aberto. Então vamos pensar um pouquinho. Eu estou aquecendo a água. Se fosse um sistema aberto, quando a temperatura chegasse a 100 graus Celsius, eu teria uma quantidade de vapor d'água aqui dentro suficiente para se igualar à pressão externa. Só que aqui tem uma tampa. Se tem uma tampa, eu tenho uma pressão agora maior. Por quê? Porque o meu sistema está fechado, ou parcialmente fechado, vamos dizer assim, quando a gente for falar da questão da válvula. Enquanto o sistema está fechado, esse vapor d'água ele não consegue vencer a pressão do sistema, e aí a temperatura vai cada vez aumentando mais. Só que na panela de pressão, eu tenho a possibilidade de saída do vapor d'água pela válvula principal, a válvula que tem um pino, que ela serve justamente para regular a questão da pressão interna. Quando eu conseguir uma quantidade de vapor d'água suficiente para levantar esse pino de aço da válvula, aí sim o meu sistema entra em equilíbrio com a pressão externa. Só que é um misto, ok? Entre a pressão de vapor e a pressão externa. A hora que conseguiu levantar o pino, a temperatura aqui não varia mais. Por quê? Porque agora o meu vapor d'água pode sair de dentro da panela de pressão. Então, repetindo, a temperatura de ebulição da água dentro da panela de pressão não é 100 graus Celsius. Eu preciso de maior pressão de vapor para poder levantar esse pino e o vapor d'água sair de dentro da panela. Portanto, a temperatura será superior a 100 graus Celsius dentro da panela de pressão. E isso é que faz o cozimento do alimento ser mais rápido quando comparado a uma panela com o sistema aberto. Bom, quando eu comparo 2 sistemas diferentes, água pura e água com açúcar, as interações agora mudaram. Eu não tenho mais o mesmo sistema. Aqui eu tenho moléculas de água interagindo com moléculas de água. Aqui eu tenho as moléculas de água, mas também tenho partículas do soluto. E isso faz com que eu tenha mais interações no caso de uma solução e fica mais difícil a água passar por estado de vapor. Ou seja, eu tenho maior dificuldade para a água vaporizar e, portanto, eu tenho menor pressão de vapor quando comparado com a água pura. Por isso, quando eu adiciono a um solvente puro, por exemplo, a água, um soluto não volátil, por que não volátil? Porque se ele for embora, eu fico só com o solvente. Quando eu adiciono esse soluto não volátil dentro do meu líquido puro, a pressão de vapor vai diminuir, porque a quantidade de
moléculas do meu solvente irá diminuir na fase vapor. Como é o nome desse efeito? Esse efeito se chama efeito tonoscópico e nós estudamos isso na tonoscopia. Portanto, esse é o primeiro efeito coligativo que nós vamos trabalhar. Essa comparação entre solvente puro e solução, ou uma solução menos concentrada e uma mais concentrada. E aí eu vou voltar lá no início da nossa aula, quando eu falei, se eu trocar esse açúcar e colocar sal na mesma quantidade de partículas, eu não falei concentração, porque aí tem a dissociação iônica, se eu tiver o mesmo número de partículas, o efeito é o mesmo. Vamos facilitar, vamos colocar glicose e sacarose, que são moléculas diferentes. Se eu tiver o mesmo número de moléculas dentro do meu sistema, tanto faz água com glicose ou água com sacarose, a diminuição da pressão de vapor será idêntico. Pois bem, pessoal, hoje nós vimos o conceito de pressão de vapor e nas próximas aulas nós vamos trabalhar os outros efeitos coligativos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.